dia, queridas, graça e paz. Que saudade que eu tava de gravar aqui para vocês, né? Voltando com a nossa Sexta na Estante. Vocês já tiveram novidades incríveis essa semana, né? A estreia da Quarta dos Homens, né? A pedido de vocês mesmos, nós abrimos um espaço para os homens, para que a gente tenha vídeos para os nossos maridos, para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, amigos, primos, para quem precisa também ouvir a mensagem do Evangelho, né? E ontem também foi, né, a inauguração da Quinta da Comunhão, com a nossa querida Sheila, que trouxe uma mensagem maravilhosa para nós, e eu volto aqui na Sexta na Estante, com mais livros e livros para vocês. Olha, esses livros são novos, eu comprei especialmente para falar sobre mulheres moldadas por Deus, que é o tema desse nosso mês de agosto. Vocês sabem que a gente acabou de voltar de um congresso, estamos assim tremendamente impactadas. E eu comprei esses livros são da doutora Ruth Salviano de Almeida, né? Ela tem os livros, ela é uma mestre em teologia, ela é uma pesquisadora incansável da história das mulheres, né? E ela diz assim aqui, olha, no começo do livro: primeiro vamos aos fatos, mas esperem, ainda não se tem história, faltam os documentos. É por essa razão que a maioria das mulheres não faz a história, ou melhor, é por isso que as mulheres não aparecem nos livros de história. Os documentos, será pelo fato da palavra ser masculina? As escondem. Os documentos não falam delas. Mas ela não se conformou com isso. Como uma mulher moldada por Deus, ela foi atrás desses documentos e da busca da história das mulheres na igreja, né? Então, tanto no início do cristianismo quanto no protestantismo brasileiro, né? Então, ela homenageia essas mulheres das quais ela descobriu, né? E hoje nós vamos falar de uma delas, Cecília Rodrigues Siqueira. Você já ouviu falar dela? Eu também nunca tinha ouvido falar. E ela vai ser o nosso modelo para essa primeira Sexta na Estante, né? Cecília Rodrigues Siqueira nasceu em 1885 e faleceu em 1968. Olha a foto dela aqui, dá para vocês verem? Cecília Rodrigues Siqueira. Ela nasceu na Paraíba, 14 de fevereiro de 1885. Seu pai era um pescador e a mãe lá cuidava da casa. E já quando ela tinha 11 anos, ela ouviu a mensagem do Evangelho e aceitou Jesus. Olha que lindo, né? E ela era uma pessoa muito inteligente e queria muito estudar. Então ela orava junto com a mãe, mas eles não tinham condições. Ela orava junto com a mãe para que Deus abrisse uma porta para que ela continuasse a estudar, né? E seu sonho era ser professora. E assim Deus permitiu que ela realizasse esse sonho, né? Ela vai estudar, se torna professora, começa a dar aula e ela não para por aí. Aqui o texto diz que ela era uma jovem progressista. Tornou-se líder do movimento em prol dos direitos da mulher, né, para a qual ela discursava enfaticamente. Ela queria, na verdade, poder votar. Naquela época as mulheres não podiam votar. Então ela fala assim, olha, que ela não se cansava de escrever para os jornais da época e reivindicar esse direito, né? E ela dizia assim, poxa, eu ensino os homens analfabetos a escrever para eles poderem votar, mas eu mesma não posso exercer esse direito, né? E Cecília não se cansou até que ela conseguiu isso, né? E depois ela se casa com um pastor presbiteriano, o pastor Cícero Siqueira, por quem ela tinha se apaixonado. Ela casa e vai seguir com ele o ministério. E eles têm, gente, nada menos, nada mais do que 8 filhos, né? É muita coisa. Mas doutora Ruth fala pra gente que Cecília, como uma esposa de um pastor tão vocacionado, ela contribuiu não somente para o êxito do ministério dele, mas como também para a melhoria da localidade. Olha, essa história é muito legal. Como a rainha Esther, ela usou do recurso de convidar o prefeito da cidade para um jantar e lhe pedir providências para as ruas enlameadas. Diz que eles moravam num bairro muito pobre, que era só lama, só lama. E ela falou assim, não, eu preciso fazer alguma coisa para resolver isso. E eu orando com o marido, aí ela teve a ideia, inspirada em Esther, de convidar o prefeito da cidade para ir jantar na casa dela. E o que acontece, né? A rua era super estreita, inteirinha de lama. Chega o prefeito do carro, quando ele vai descer, né, do carro, ele quase escorrega e cai, né?
E aí ela ajuda o prefeito a falar, poxa, prefeito, se eu mandasse um pedregulho aqui, seria melhor, né? Melhoraria a nossa vida. E o prefeito imediatamente atende ao pedido dela, né? E assim continua a história da nossa querida Cecília, né? Com um trabalho incansável na igreja, na escola e na casa, né? Vamos lembrar dos 8 filhos, né? Tem uma história bonita também que diz que um de seus alunos testemunhou que ela procurava incutir na mente dos jovens como viver num mundo tão corrompido, dando seu testemunho cristão. Antes da morte, em sua última aula, ela advertiu os alunos quanto à vida futura, dizendo-lhes ter orado e pedindo a Deus que salvasse todos eles e desejasse que vivessem a ser homens e mulheres brilhantes. Então ela prestou, gente, serviços importantes, não só para a casa dela, como para a escola, como para a comunidade, como para o bairro onde ela morava. Então a visão dela era ampla, né? Ela estava ali atuando em todas as áreas que ela podia, né? Ela, inclusive, eu não sabia, ela foi organizadora do Departamento da Sociedade Auxiliadora Feminina, a nossa famosa SAF, né? E em sua homenagem, olha que demais, gente, em sua homenagem, o Dia da Mulher Presbiteriana é no 2º domingo de fevereiro, porque é o dia mais próximo do seu aniversário. Então, a pequena Cecília, né, filha de uns pescadores lá da Paraíba, fez tanta história que o Dia da Mulher Presbiteriana é em homenagem a ela. Né? Não é lindo isso? Né? E ela recebeu o título também de cidadã mineira, e quando ela proferiu seu discurso, estavam todos aqueles homens de pé aplaudindo, né, Dona Cecília. E apesar dela ter recebido, o texto diz aqui, olha, medalhas e condecorações, as joias preciosas da esforçada esposa e dedicada mestra foram os 8 filhos de quem ela cuidou e os quais ela educou com sabedoria. Eles foram o seu maior galardão aqui na Terra. Todos se tornaram pessoas de bom caráter e excelentes profissionais, ocupando posições elevadas na literatura, na advocacia, no magistério e na igreja evangélica. Então, nossa querida Cecília, que eu apresentei aqui para vocês, me lembra da frase que a gente ouviu muito do Congresso, né? Cuida dos meus, que eu cuido dos seus. Diz que essa mulher não teve um único dia de férias na escola bíblica, nem um único dia enquanto ela viveu, né? Então, assim, ela cuidou, né, da Igreja de Cristo, ela cuidou do ministério, ela cuidou da sua cidade, ela cuidou de todos que estavam à volta dela. E Deus cuidou dos filhos dela, né? E foram homens e mulheres que fizeram também a diferença depois na geração seguinte. Olha que bênção, meninas. E diz que a última coisa de Cecília, antes dela falecer, ela faleceu no dia do professor, ela foi trabalhar, foi dar aula, se sentiu mal, chegou, foi levada até a secretaria e ali ela falece. E as suas últimas palavras foram: amém, Senhor, amém. Então eu deixo aqui esse modelo de mulher para mim e para você, que me impactou demais, né? É a primeira que eu vou compartilhar com vocês. Eu quis escolher uma mulher brasileira, uma mulher presbiteriana que fez a diferença no seu tempo, uma mulher moldada por Deus, que deixou a sua marca e o seu legado. E que eu e você também possamos fazer a mesma coisa, né? Que Deus nos use. A gente aprendeu no congresso também o seguinte, olha, nós já fomos moldadas, agora Deus vai nos usar. Que Ele use a mim e você para a honra e glória somente dEle. Um grande abraço.